Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí hoje, dia 29 de março, dando início à nossa live de segunda-feira. Nossa live de segunda-feira. E essa live hoje toda especial. Especial por quê? Especial porque nós vamos receber um pastor amigo, pastor, teólogo, professor, um grande homem de Deus, pastor José Calçoni. Quero pedir aos irmãos que forem entrando aí na live que nos ajudem no compartilhar, né? Temos alguns irmãos conhecidos, familiares aí, já na audiência da live, né? Vou pedir para vocês que vocês nos ajudem compartilhando a live, tá bom? Essa live hoje vai estar uma pedida excelente. Eu pediria a vocês que vocês ficassem até o final da live. No final da live tem uma surpresa. Eu penso que será um momento crucial da nossa live. O pastor Calçoni já deve estar aí na nossa audiência. E eu quero aproveitar o máximo possível do seu conhecimento, da sua experiência pastoral, para a gente bater aquele papo abençoado. Glória a Deus. Vocês que me ouvem, glória a Deus, Carolzinha, Deus vai falar contigo, sim, com certeza. Branco, Pai do Senhor, a todos vocês me ouvem bem? Dá um joinha aí, me ouvem bem, tá bom? Pra gente ir prosseguindo aí, eu vou iniciar a live como todas as segundas eu começo, vou ler um texto bem breve, quero trazer uma reflexão bem breve, e já chamar o nosso convidado, sem perda de tempo. Nós vamos aproveitar ao máximo aí a presença do pastor Calçoni na nossa live de hoje. Quero ler Lucas 15 com vocês. Na verdade, eu nem vou ler, eu vou só fazer menção um pouco do texto, né, que fala sobre, a gente vai ver João aqui dizendo sobre Jesus como a videira verdadeira, dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, para que este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Esse texto nos fala de Jesus como a videira verdadeira, mas também fala de o nosso Deus como Pai, aqui sendo o lavrador. E o que me chama a atenção é que ele diz que as varas que estão ligadas nele, essas varas vão dar frutos, e estas varas somos nós, igreja. Então, o que eu quero falar com isso a nível de introdução? Que todos nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira, que é o Cristo, né? O crescimento, quem dá nesta linguagem do agro aqui, é o lavrador, o nosso Deus, que faz com que todos aqueles que estão em Jesus deem frutos. Ele limpa, ele vai limpando esta vara para que a gente dê mais frutos. E o objetivo dessa live de hoje é que o Senhor nos alcance, fazendo-nos produzir frutos dignos, tremendos na sua presença.
tá? Nós vamos falar hoje sobre a realidade da igreja nos dias atuais. A realidade da igreja nos dias atuais. O nosso convidado de honra hoje é o pastor José Calçone. Pastor Calçone, vamos entrar na live? Vamos entrar? Queria já convidar o pastor Calçone para já nos acionar aqui para poder já entrar na live. Aí, meu pastor Calçone. Calçone, vamos lá entrar na live? Vamos falar um pouquinho sobre a realidade da igreja? Adicionando o pastor Calçone. Acho que aparece alguma coisa na sua tela, pastor, para o senhor já confirmar aí também e já entrar junto. Está adicionando. Pastor Calçone, vamos falar hoje conectado. Ô, Glória! Pai do Senhor, varão. Pai do Senhor, meu pastor. Que Grande abençoado. prazerzaço ter o Senhor aqui. Primeiro Prazer quero nosso. louvar a Deus por sua vida, por o Senhor se disponibilizar a estar conosco nesta live desta noite, né? Tem uma audiência aí tremenda nos acompanhando, hein? Ó, Reverendo Eu Fernando, não falando consigo mestre ver. Calçone, ó. Hã? Não consigo ver. Para mim não aparece? Não aparece pro senhor? Acho que é Não porque estou eu estou vendo. fazendo a transmissão, deve ser por isso, pastor. Então Mas tá vamos bom. lá. Meu Glória a pastor, Deus. hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade da igreja nos dias atuais e sem perca de tempo, sem perca de tempo. Eu fiz aqui alguns. O senhor me ouve bem, pastor? Estou ouvindo bem. Ouve bem? Glória a Deus. Quer saudar os irmãos? Quer falar alguma coisa? Livro de introdução, meu pastor? E vamos lá? Fica à vontade. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo. É um prazer, sempre é um prazer, né? Sempre é um prazer a gente estar falando de Jesus. E hoje o pastor Jeremy me convidou para estar participando aí dessa live. Eu não sei se vou poder ajudar muito, né? Porque o doutor aí é o Gerry, né? Mas a gente Céu. está aí para contribuir, né? A gente dá a nossa opinião e que Deus possa, de alguma maneira, alcançar aí a vida dos irmãos e abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Pastor, nós vamos falar hoje sobre um tema, a realidade da igreja nos dias atuais. Sabemos que os dias são difíceis, né? A igreja tem enfrentado tempos adversos e eu tenho me preocupado muito com isso, pastor. Tenho pensado muito sobre isso. Esta live, até quando eu senti no coração de convidar o senhor para participar, foi para a gente debater isso mesmo, para a sua experiência pastoral, de professor, de teólogo, de há muito tempo aí na experiência pastoral. Eu acredito que a gente vai poder ajudar aí a nossa audiência, todos os irmãos que ainda vão ouvir a nossa live. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, pastor, no seu ponto de vista, qual é o grande desafio da igreja nos dias atuais, pastor? No nível pessoal e no nível como organização. Como o senhor vê, do seu ponto de vista, qual é o grande desafio para nós, pastor? Então, a gente precisa deixar bastante, a princípio, deixar claro para aqueles que estão aí nos assistindo, nem todos sabem, né? A igreja, ela a princípio não é uma organização, né? Ela é um organismo vivo. Sim. Uma coisa que Jesus ele disse aqui em Mateus, no capítulo 16, né? Sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós somos a igreja de Cristo. Estamos firmados sobre Cristo e a sua palavra. E eu gosto de deixar bastante claro isso. A Bíblia diz que nós somos, Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo.
esse organismo místico, vivo, esse corpo místico, né? Onde Jesus é a cabeça da igreja e nós somos os membros, né? Cada um de nós tem algum tipo de função nesse corpo e nenhuma delas é menos importante do que a outra. Todos nós somos importantes nesse corpo, para o equilíbrio desse corpo, né? E eu costumo dizer, apesar de todas as dificuldades que a igreja sempre passou, não é de hoje, né? Eu não gosto muito desse saudosismo, né? Que alguns irmãos têm, quando fica falando, antigamente Jesus operava tanto milagre, antigamente Jesus fazia tanto isso, antigamente Jesus fazia tanto aquilo, hoje a gente não vê mais isso, hoje a gente não vê mais aquilo. Eu sempre defendo que a igreja, não a igreja templo, a igreja quatro paredes, a igreja organização, a igreja denominação, não, mas a igreja, o corpo vivo, o corpo místico, o templo do Espírito Santo, ela existe, ela é a mesma, Jesus não mudou, a igreja também não. Glória a A Deus. igreja salva, que Jesus vem para buscar o salvo, ele não vem para salvar ninguém, ele vem para buscar aquele que é salvo, aquele que foi comprado, que anda como salvo, que fala como salvo, que vive como salvo. Este é a igreja, está aí em todos os lugares, você acha esse salvo, né? Em todas as denominações existe esta igreja verdadeira, esta igreja que vai ser arrebatada, e esta igreja, ela ora, esta igreja, ela tem compromisso com a palavra de Cristo, esta igreja continua jejuando, esta igreja continua tentando fazer a vontade daquele que o chamou. Glória a Então, Deus, pastor. acho que o maior desafio pessoal é se manter igreja dentro de um sistema corrompido, né? Por isso é muito importante a gente se ater à palavra, porque o Jó já dizia que o ouvido apura a palavra como o paladar o alimento. Jó já dizia isso, né? Paulo, ele elogiou os de Bereia, os seus mais nobres de Tessalônica, porque eles tiveram cuidado de ir lá para ver se aquilo que Paulo estava pregando não era o Calçone, não era o Gerry, era o Paulo, né? Paulo. Eles estavam ali buscando para ver se realmente aquilo que Paulo estava pregando estava lá nas Escrituras. Então, e Paulo elogia eles, porque nós precisamos ter esse cuidado de examinar, de ter um ouvido apurado, pedir a Deus discernimento espiritual, porque hoje em dia a gente está ouvindo muita coisa, a gente está vendo acontecer muita coisa, sinais dos últimos tempos. Timóteo, ele fala que nos últimos tempos isso aconteceria. Então, acho que o maior desafio é nós temos essa convicção, né? Essa convicção da nossa chamada, daquilo que Deus nos apresenta na sua palavra. Esse cuidado de estar realmente buscando uma igreja que realmente tem compromisso com essa palavra. Né? Porque hoje está se pregando muita coisa, mas não se prega muitas vezes aquilo que precisa ser pregado. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Quando a gente prega, às vezes, você sabe que as nossas igrejas, a igreja que nós pertencemos, nós sabemos que existe não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas existe muitas igrejas que ainda têm este cuidado, né? Está pregando a palavra de Deus, mas infelizmente tem muita gente que não quer ouvir a palavra, né? A palavra da cruz, né? A palavra ouvir a respeito da salvação, do arrebatamento. As pessoas estão muito hoje ligadas no aqui, né? É um evangelho aí. O Paulo disse que é um evangelho que não é aquele que ele pregava, né? O evangelho preocupado somente com aqui agora, né? Verdade, pastor. Então, o Paulo disse que
fosse olhar só para isso, seria o mais miserável dos homens, né? Pastor, o Um senhor, evangelho que é pregado para um povo que vai ficar aqui. é, pastor, o senhor levantou uma questão que eu gosto muito disso, que nós como igreja, é, muita gente hoje fica, mas a igreja antigamente era assim, é o que o senhor falou, a igreja continua orando, uma igreja continua louvando, continua pregando a palavra, continua. Isso é extraordinário, eu sempre falo isso aos irmãos. Nós somos igreja. O senhor fez alusão aqui de como nós somos igreja, e a importância de nós, nesse tempo que estamos vivendo, ser igreja mesmo, sabe? Ser igreja. E, pastor, mas a gente vê hoje, eu gostaria de ouvir o senhor falando sobre isso, porque hoje, por esse período que a gente está vivendo, muitas pessoas que estavam meio que desanimadas, muitas pessoas que não gostavam muito de estar aos templos, muitas pessoas hoje até se levantam contra aqueles que estão, de alguma forma, fazendo algum trabalho na igreja. Não, a igreja, lá o templo, a igreja somos nós. Sim, sim, eu acredito nisso. Mas qual é a importância da igreja como organização para esse tempo presente, pastor? Porque o que a gente vê de gente, sabe, que foi abençoado, que sabe a importância da comunhão, de se levantando, pastor, como que de forma negativa a igreja como organização. Qual a importância da igreja como organização para esse tempo que a gente está vivendo, pastor? Então, a igreja tá vivendo um momento muito difícil, né? Porque ela tá muito dividida, né? Essa pandemia tem dividido muitas opiniões, né? Porque a igreja, vamos chamar de essa igreja congregacional, né? Essa igreja como corpo, ela precisa estar reunida. Não foi eu que inventei isso, foi Jesus, né? Que foi ele mesmo quem, como nós lemos aqui, foi ele mesmo que criou a igreja, que deu pastores à igreja. Efésios 4, 11 e 12 diz que ele deu, né? Uns como apóstolo, profeta, evangelista, né? Pastores, doutores, para o aperfeiçoamento, né? O catartismo, né? O aperfeiçoamento, o equipamento dos santos. Então, há necessidade da igreja ser como igreja, ela tem no mínimo 4 funções, né? A igreja ela se reúne para adorar, porque nós fomos criados por Deus para louvor do seu nome. A gente foi criado para adorar a Deus. Nos reunimos para adorar. Nós nos reunimos e quando nós estamos reunidos, existe o exercício da comunhão, né? Isso é muito importante, né? Esse exercício da comunhão, não somente com os que estão de dentro, mas com todos, né? Mas a igreja, ela, como corpo, ela tem que estar unida, né? Não somente reunida, mas unida, né? Como você disse, né? Não é questão de só estar no templo, que às vezes a gente está no templo reunido, mas não está unido. Mas é importante a gente exercitar esta união quando estamos reunidos. Porque É verdade. Deus ele deu, como eu disse, né? Cada um de nós somos fazemos parte deste corpo e de alguma maneira nós recebemos alguma coisa de Deus. Nós temos algum talento, algum dom para nós exercermos do corpo. Deus não batiza um camarada com o Espírito Santo para ele ficar falando língua estranha em casa. Né? Deus não dá o dom da profecia para ele ficar profetizando no espelho, né? É para ser usado no corpo. O dom espiritual é para ser usado na igreja, né? Paulo é bastante Verdade. claro. Em 1 Coríntios capítulo 11, ele é bastante claro a respeito disso. Então, é necessário que nós nos reunimos, porque quando estamos reunidos, um tem o salmo, o outro tem doutrina, o outro tem Glória a canto, Deus. né? E quando nós estamos ali juntos adorando, o corpo, a igreja, ela vai sendo edificada, ela vai sendo
né? Nós vamos sendo edificados pelo poder da palavra. Nós vamos nos fortalecendo pelo poder da oração, do louvor a Deus. Deus vai operando na vida dessa igreja. Nós temos uma outra função também, dentro desses pelo menos 4 pontos, que é a edificação da igreja. Sim. A edificação. Porque hoje a porta de trás da igreja, ela é mais larga do que a porta da frente. Hoje você prega a palavra de Deus, a pessoa é impactada pela palavra, aceita Jesus, né? Mas depois ela não senta, porque pregar, o querigma, né? A pregação, aquela palavra que vai ao coração, que liberta, é uma coisa. Agora, a palavra que vem, o didaquê, a palavra que vem para construir, para edificar, aquele camarada que agora aceitou Jesus vai sentar para aprender quem é Deus, para aprender quem é Jesus, para aprender quem é o Espírito Santo, para aprender o que é a Bíblia, como que ela foi feita, como é que ela chegou até nós, para aprender o que é dízimo, o que é oferta, o que é jejum, o que é vida com Deus. Porque senão o camarada ele foi batizado nas águas e você pergunta para muitos crentes por que ele foi batizado nas águas, ele não sabe por quê. É verdade, aí tem igreja pastor. pregando que se você foi batizado na água parada lá no tanque da Assembleia, você tem que se batizar de novo porque a água não era corrente. É a água corrente que leva o pecado do crente, não é o sangue de Jesus. Então tem muita gente na igreja que não sabe. Por quê? Porque não sentou para aprender. E quando a pessoa não está firmada na palavra, qualquer vento de doutrina está na Bíblia. Falou sobre isso. Alguns são levados por vento. Por quê? Porque não tem raiz. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na sua palavra. Na palavra medita de dia e noite será como o quê? Como árvore plantada. Crente que tem prazer na palavra, ele está plantado. Não é Glória a Deus. É verdade, pastor. O primeiro crescimento do crente é para baixo. Né? O primeiro crescimento é para baixo. É que nem o bambu chinês lá, demora 4 anos para começar a dar o brotinho, né? Demora, olha lá, oh meu Deus. Não tem nada, né? Mas começa a crescer e vai, né? Só que lá para baixo ele já cresceu 4 anos. Não é qualquer coisa que arranca aquele brotinho dali, não. Porque ele está firmado na palavra. E a outra função na igreja é a evangelização. Né? Precisamos levar esta palavra. Mas o que só que a palavra é mais do que simplesmente falar do evangelho, ainda que muitos não tenham se atido nem a realmente falar a respeito da cruz, a respeito da graça de Cristo, a respeito daquilo que o homem pecador precisa realmente saber, né? Pregar contra o pecado, pregar a respeito daquilo que Cristo fez, pregar a cruz. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de Jesus dizer haja luz, ele dizia haja cruz, né? Ele precisou criar a salvação, porque nele nós nos movemos, nele nós existimos. Então, se ele não tivesse primeiro derramado a graça dele, primeiro planejado a cruz, ele não podia nem planejar mais. Então, a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Né? Porque nós precisamos ouvir esta palavra, a palavra da cruz. A palavra da cruz é loucura para aquele que perece, a Bíblia diz. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Glória a Deus. Precisamos pregar isso. Não somente a palavra, mas com a vida transformada pelo poder dessa palavra. E esse é um outro grande desafio da igreja hoje. Ser luz no meio das trevas. Porque hoje a gente vê nas igrejas, a gente vê muito mais escândalo do que testemunho. Infelizmente, a igreja virou meio que um balcão de negócio, o cara fica desempregado e ele abre uma igrejinha e ele estava passando uma dificuldade, daqui a pouco ele está andando de carro novo, daqui a pouco ele está com um tempo enorme, pregando coisa que as pessoas querem ouvir. E aí, aquele pequenas igrejas de grande negócio, aquela revista. Misericórdia. Virou um balcão de negócio, virou. Verdade. É tanto escândalo, tantas vozes. Paulo diz que existem muitas vozes nesse mundo, né? São tantas vozes.
O povo vê tanta absurdo que se fala em nome de Deus, que está trazendo muito mais escândalo, afastando as pessoas é, da, de Deus, porque as pessoas estão perdendo a credibilidade, né? Eu acho que o grande desafio é realmente ser luz no meio de tudo isso, é realmente Glória a Deus. fazer a diferença, pregar a palavra. Se gosta, gosta, se não gosta, come menos, mas você continua pregando. Jesus, ele começou a dar um discurso no capítulo 6 de João, e a Bíblia diz que muitos discípulos começaram a ir embora, falaram, esse discurso está muito duro, não dá para ficar. E falou para o Pedro, você quer ir também? Vai Né? aonde? A Bíblia não fala, mas eu, de repente, imagino o Pedrão era meio, né, sanguíneo. Ô, Jesus, não dá para o senhor alisar um pouco aí, não? O povo está indo tudo embora. Não tem nada para alisar aqui, não. Não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Você quer ir também? Pode ir, meu filho. Pode não. Só o senhor tem palavra de vida eterna. Pastor, eu vou Não, deixar o senhor pregando aqui, que a audiência está subindo, hein, pastor? Ô, fala um pastor, pouco aí que eu já mas falei demais. não, sim, não, é isso aí, é um bate-papo mesmo, pastor, porque é interessantíssimo o que o senhor está falando e trazendo para nós, porque o que eu estou vendo de hoje, de irmãos que se posicionam contra a igreja, hein, pastor, que se posicionam contra a igreja como organização e esquecem dos benefícios, da importância do que é ser igreja como organização, que tem a importância, porque quem fundou a igreja foi Jesus, né? Como o senhor falou, e é importantíssimo isso aí que o senhor fala, porque isso aí é uma resposta, como é de conhecimento do senhor, com o avanço dos desigrejados, pastor. Sabe, muita gente que acha que dá para que é normal a gente viver sem comunhão. Eu gosto muito daquela expressão do texto de Paulo, fazendo alusão da igreja como um corpo, que nós estamos interligados uns aos outros, né? Minha mão só se movimenta, só tem movimentos porque está ligada no corpo, sabe? O meu pé só responde porque o cérebro manda comandos. Então, sabe, pastor, quando a gente vê isso, a gente fica triste, sabe? Ah, não, agora eu quero ver a igreja, como vai ser. Meu irmão, é que você não sabe o benefício. Se a gente fosse abrir aqui para colher testemunho, para colher o benefício, sabe, pastor? Porque tem muita gente que fala, estando de fora, não sabe o que é a experiência pastoral, sabe quanto faz bem a irmandade estar na igreja, estar em comunidade. Quantas vezes a gente chega na igreja arrebentado, sabe, triste, cabeça a milhão, um monte de coisa, trabalho, correria, tanta coisa. E aí a gente chega na igreja, que é o louvor, é o abraço do irmão, é a coinonia, é a mensagem de Deus. Pô, a gente sai diferente de como a gente entrou, sabe? Então isso é maravilhoso. E quando eu vejo isso, pastor, muita gente falando mal da igreja como organização, eu tenho detectado uma coisa, eu gostaria de ouvir o senhor. A gente vê que existe uma liderança hoje que, mediante o tempo que a gente está vivendo, não se posiciona como líder. Sabe, pastor? Como o senhor vê esses líderes, pastor, que estão mais longe, sabe? Aqui pode rasgar mesmo, pastor. Nós vamos cortar na carne, porque nós somos pastores, nós podemos falar sobre isso com propriedade, sabe, pastor? Porque tem pastor hoje que você nem sabe onde ele está. Sabe? Tem pastor hoje que você nem sabe como tá. Gente, tipo, você não sabe onde o pastor tá, quanto mais as ovelhas. Quanto mais as ovelhas, o rebanho, sabe, sem saber o que fazer, sem saber como proceder. Como o senhor vê essa liderança que não se posiciona nos tempos em que nós estamos vivendo, pastor? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Pastor, alguns líderes que não se posicionam hoje. Dou um exemplo. Hoje nós estamos num contexto de igreja adverso. Muitos líderes hoje... tem igreja que eu conheço que não está tendo culto mais de um ano já. Igreja fechada. Sabe? Estou fazendo só live, né? Só live, só live. E tem muitos pastores, muitos líderes, por isso que eu estou falando líderes no geral, que não se posiciona. Tá tipo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Quando melhorar tudo, aí a gente vê. Quando chegar a vacina, a gente vê o que faz.
ou coisas semelhantes a esta, pastor. Sabe, eu tenho um ponto de vista, mas eu gostaria de ouvir o senhor, como que o senhor vê essa liderança que não se posiciona, sabe? Não se posiciona, não está sendo líder, literalmente, sabe? Não está sendo líder, não está assistindo, não está fazendo aquilo que realmente Deus chamou a liderança para poder fazer. Como que o senhor vê isso, pastor? Tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois Sim. lados. Infelizmente, Jesus, ele falou, né? Em João, ele disse que ele era o verdadeiro pastor, né? E o pastor, ele dá vida pela ovelha, né? Glória a Deus. Ele não é como aquele que é mercenário, né? Porque, infelizmente, hoje, como eu disse, né? Tem muita gente hoje pregando. O Paulo mesmo, eu até outro dia eu estava pregando lá no cego, eu citei esse texto aqui de Timóteo, quando eu falei, né, o Paulo, ele seria hoje, ele seria expulso de muitas igrejas aí. Ele seria expulso, não serviria para ser obreiro lá. Porque eu posso ler aqui um texto da palavra aqui? Claro, pastor. Aqui Então, ninguém olha, vai olha o que... puxar nosso. Pastor, ninguém vai puxar nosso paletó aqui, não. Aqui não tem hora para você. Eu sei que tem gente que vai ficar na Eu não audiência. tô vendo os comentários aí. Se tiver algum comentário, você fala. Tá. Não, os comentários aqui tá pegando fogo, pastor. É, Tá pegando então, se fogo. tiver Olha alguma dúvida, o aí você pastor já vai Fernando aqui. respondendo. Olha o que o pastor Fernando fala. Se um médico não se omite em um atendimento ao paciente, eu acredito que o pastor também não pode se dar o luxo de não se Lógico que não. arriscar, sabe? É isso aí, pastor Aqui, ó. Fernando. Se alguém ensina uma outra doutrina e não se conforma com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Ou seja, onde não é pregado a verdade, a gente só vê que o pecado ele só vai aumentando, né? Só vai se criando, só vai... Está em 1 Timóteo capítulo 6, esse texto. Então, ele fala aqui a respeito da necessidade de nós pregarmos a verdade. Aí diz o seguinte: mas grande é o ganho da piedade, com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu não vou continuar lendo, né, mas um texto aqui bastante Tremendo. esclarecedor a respeito dos grupos que existem hoje, né? Infelizmente, muita igreja que tem somente aqui uma visão dinheirista, né? Infelizmente. E eu acredito que mesmo nessas... Eu não vou citar nome de igreja aqui, que nós não estamos aqui para isso, né? Eu creio que todos, como o próprio Cristo falou, aquele que não é contra mim é por mim, né? Tá pregando Sim. a Jesus. Paulo tem um momento que ele fala que tem lá alguém que está pregando por cobiça, outro por inveja, outro por contenda, né? É engraçado isso, né? O cara prega
mas ele tem uma motivação totalmente distante, né? A motivação dele é totalmente distante daquilo que deveria ser. Mas o Paulo diz, mas importa é que estão pregando. Porque nessas igrejas, mesmo que ali não existe um propósito correto, se estão pregando, através daquela confissão de fé, o Espírito de Deus começa a trabalhar na vida dessa pessoa. E eu quero acreditar que através... muitos hoje que estão aí salvos, aí estão aí por causa desse começo em algum lugar, ou ficaram lá, ou saíram de lá, mas a gente vai encontrar muitos salvos em muitos lugares aí, porque é o que eu falei, aquela questão que você falou da responsabilidade pessoal, né? Mas, infelizmente, a maioria, ela não tem muito discernimento. A maioria, porque uma pessoa vai para um lugar onde se prega cada absurdo. Eu não vou citar aqui nomes, né? Mas a gente vê cada absurdo sendo pregado hoje. Sim, sim, sim. Essas igrejas, e não somente nas igrejas não pentecostais, a gente escuta muita coisa aí até no nosso meio. Coisas absurdas. Absurdas. Tão profundas que vem cheirando a enxofre, né, pastor? Entendeu? O camarada falar que Jesus ele fazia aparecer cadeira na carpintaria para juntar dinheiro para comprar uma casa na praia e o povo dá glória a Deus e assembleando. Então, foi chamada a atenção por um outro que é de uma outra denominação, tida para nós como herética, né? Chamou a atenção desse pastor aí, que falou uma heresia do tamanho, e o povo dando glória a Deus. Então, o povo vai para a igreja, e parece que não tem essa preocupação em realmente ouvir a palavra. A gente às vezes tem a impressão, quando a gente está pregando aquela palavra realmente de salvação, aquela palavra que mostra o caminho da cruz, a impressão que a gente tem é que o povo está doido para ir embora, que o povo, aquele peso, né? O povo gosta de pular num pé só, de receber profecia, tem aqueles cultos, né, eu gosto do poder de Deus, eu creio no dom espiritual. Mas hoje em dia tem umas igrejas aí que parecem um centro de macumba, mano. Deus me perdoe. Tem um movimento aí que você olha para mim. Estranho, né, pastor? E as pessoas não estão sendo edificadas. A pessoa pertence a uma igreja que tem revela mais do que a Kodak, tem um monte de movimento, mas ninguém está exercitando caridade, ninguém está exercitando a mansidão, ninguém está deixando de falar mal da vida dos outros, não estão deixando de ser maldizente, não está mudando nada. Não está mudando nada. Que evangelho é esse que não causa mudança na vida do homem? Quer dizer, é só adesão, não existe conversão. Verdade. São igrejas que estão cheias de pessoas vazias. É verdade. Aí a pessoa lá ora, e um lá vomita, o outro é curado, mas não existe transformação. Jesus não veio só para os doentes, Jesus não veio só para os pobres, Jesus não veio, sabe, umas coisas que... Então, essas pessoas que não têm esse compromisso com a verdade, eles também não estão preocupados com o povo. Pastor, e eu percebo hoje que os comentários só estão aparecendo aqui na minha tela. Eu pensava que parecia para o senhor também. Mas se o senhor vê o que o pessoal está falando aqui, comentando, sabe? Fala mesmo, sabe? Como eles querendo ouvir isso, pastor. Por que eu falo isso? Essa importância dessa liderança que se apresenta, que dá a cara para bater. Tem gente que fala mal, igual, do exemplo, um pastor de grande evidência aí, o Malafaia. Pessoal, tem crente falando mal, mas o Malafaia põe a cara para bater. Sabe? Falou, não, que a igreja aqui, a gente vai estar aqui, a gente vai participar. Se tiver alguém aqui com Covid, os médicos já disse não, já falou que tiver. Eu vou impor a mão, eu vou orar. Sabe, pastor? Eu penso que é isso que a igreja hoje precisa, porque eu quero já engatar uma outra pergunta, porque como a igreja agora, os irmãos como indivíduo, pessoal,
segue uma liderança que não é efetiva? Como? O pessoal quer seguir o líder. Pastor, você sabe disso. A ovelha quer estar onde o pastor está. Você está entendendo? A igreja quer. Então, como que a igreja, como que os irmãos hoje segue sem uma liderança efetiva? Sabe? Como que os irmãos vão seguir sem uma liderança efetiva? Sabe? É o que o senhor falou, o senhor usou o texto de Efésios. Pô, o Senhor levantou pastores. Foi o Senhor que constituiu, que separou. Sabe? Por quê? Porque existe uma necessidade. Existe uma necessidade. E hoje muitas pessoas têm agido, pastor, como se fosse fácil ser uma igreja sem comunidade. Tem gente que hoje age com maior facilidade. Não é fácil ser igreja sem comunidade. É fácil assim? Eles falam que é tão fácil. Os desigrejados. Eles acham que é fácil ser igreja sem comunidade, sem estar em comunhão, sem, sabe, pastor? Bom, se a gente tem compromisso com a Bíblia, e aí quando você fala de liderança, então é isso que me preocupa. Porque a gente sabe que o Hitler, ele foi um grande líder, mas um líder por mal. Um líder que destruiu muitas pessoas. E assim, na história da igreja também tem muitos aí, né? Não há muito tempo aí atrás, alguns líderes aí que mataram comunidades, né? Pessoas que seguem. A gente vê um grupo de pessoas seguindo aquele xarope daquele Henry Christie lá, e eu fico pensando comigo, como é que alguém pode dar ouvido com um cara desse? Como é que alguém pode seguir um camarada desse? Porque o cara é louco, né? O cara, você vê que o cara é doido. Então, como é que pode ele conseguir reunir? Então, isso me preocupa. Porque a gente vê aí, eu não ando igual a você, porque ninguém me convida para pregar, né? Mas você anda com pastor. Não, e eu, pastor, não, eu estou dizendo isso, pastor, nem nesse aspecto. Eu estou dizendo isso num aspecto nosso mesmo. Estou falando de crente, sabe? Eu falo do exemplo. Eu também estou falando de crente. Eu já vi isso, eu não quero entrar em detalhe, mas sim, eu já vi isso bem de perto. Pessoas que estão fora da casinha e estão dirigindo uma igreja. E ele tem lá um grupo que está seguindo ele. Só que aquele pastor que ele não vai na frente, os irmãos seguem. Os irmãos vão na frente e ele vai atrás dando paulado. Né? Mas segue ele, vai lá, tá lá com ele na igreja. Eu já vi isso bem de perto. Tá? Então, isso é uma coisa que me preocupa. Porque a gente vê igrejas aí hoje, na maioria delas são igrejas neopentecostais, que não tem discernimento. Sim. Então, outro dia eu estava dando aula numa sala, né, a gente ministrando lá a teologia lá, no básico, e eu não sei se você lembra disso, eu sempre fazia isso, e eu falei para os irmãos, se você vê uma irmã que há muito tempo você não vê, muito tempo, os internautas aí, né, que estão nos ouvindo aí, se é uma irmã que você encontra com ela há muito tempo você não vê a irmã. E aí quando você vê a irmã, você fala, nossa, irmã, quanto tempo que eu não te vejo, puxa vida, eu pensei que você tinha morrido, você sumiu, nossa, como você tá acabada, hein? Como você tá velha, você tá gorda pra caramba, o que aconteceu com você, irmã? Misericórdia. Você tá zoada. Aí a pergunta, nesse momento, a sinceridade desse homem é uma virtude? Claro que não. É uma virtude? Não. Não é uma virtude. Sinceridade não é virtude. Entendeu? A maioria da sala de aula respondia assim, não é virtude. Mas a sinceridade, ela é uma virtude. O sincera, né? Sincera. É uma virtude. E Deus é Deus de absoluto. Deus não é Deus de relativo. Deus, ele fala na palavra que ele não está em cima do muro. Ou é quente ou é frio, não adianta. Então, Deus não tem relativo. Não existe
a teologia chamada aí relativismo bíblico. Deus é Deus absoluto. Então, a sinceridade, ela sempre vai ser uma virtude. Mas, nesse momento, esse irmão agiu com falta de sabedoria. Sim, sim, sim. Entendi sua Aí, pergunta agora, sim. com esse discursinho meu aqui, eu fiz um monte de gente concordar comigo que a Sim, sinceridade não sim. é uma virtude, quando ela é. Sim, sim. Então, essa capacidade que os líderes aí têm de trazer uma palavra que parece bom, mas por trás tem uma coisa ruim, e eles não têm essa Sim. capacidade. E a gente vê, então, pessoas seguindo de forma cega alguns líderes que não estão pregando o evangelho verdadeiro, que estão colocando um tanque no meio da igreja e fazendo os 7 mergulhos, e cada mergulho que você dá, eu não sei quanto que paga para dar um mergulho, mas cada mergulho que você dá, Deus vai fazer alguma coisa. Os caras fazem cada coisa que até Deus duvida. É para internar a E, tropa toda. e as pessoas não têm esse discernimento. Peraí, não, Deus ele morreu e para você, ele levou sobre ele as enfermidades. Você não pode ficar doente, você é crente, você não pode ficar doente. Né? Ele se fez pobre para você ser rico, você não pode ficar sem dinheiro. Pô, quer dizer, então se eu estou doente, então eu sou endemoniado ou não tenho fé? Um dos dois. Que fala, a Bíblia não fala isso. Paulo ele só fez a igreja em Galácia, lá nos Gálatas, porque ele estava doente, estava enfermo. Sim. Onde está escrito isso, que não pode ficar doente? Onde está escrito que crente não pode passar prova, ficar sem dinheiro? Onde está escrito isso? E as pessoas não se atêm. Aí Não, vem um sim. cara com negócio de desigrejado. Quem consegue ser crente dentro de casa, irmão? Quem consegue ser crente dentro de casa? Tem um avanço, hein, pastor? É um percentual Então, hoje o de... movimento cresce muito, mas Cresce um muito. movimento que está distante da palavra, porque o próprio Cristo, Distantíssimo, claro. você vê no Novo Testamento, os desigrejados aí que nos ouvem, vai procurar no Novo Testamento quantas referências tem de Jesus entrando no templo. Se não era para entrar no templo, porque Jesus deu tanto exemplo. Ele só vivia no templo ensinando. É verdade. No Antigo Testamento, aqui, Isaías 45, 20, Isaías 45, 20, é o que ele diz aqui: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações, porque nada sabe os que conduzem procissão de suas imagens de escultura feita de madeira e rogam a Deus que não pode salvar. Quer dizer, lá 700 anos antes de Cristo, a Bíblia já nos exorta a congregar, a caminhar junto. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. Em união. É como o óleo que desce. O óleo só desce se a gente estiver junto, reunido. É verdade. É verdade. Vai descer o óleo na tua casa para quê? Então, tá vendo? O senhor falando isso, a gente vê o quanto é difícil ser igreja sem comunidade. É muito difícil. Então, o que me causa estranheza, pastor, é essa facilidade que as pessoas lidam com isso. Pastor, uma outra questão que eu quero levantar, nossa, e parabenizar a audiência que está com a gente. A audiência ela mantém, pastor, e sobe, mantém e sobe. Nós estamos com uma audiência top aí desde o início. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão com a gente, viu? Momento de crescimento, de evolução. Estamos falando da palavra de Deus, da realidade da igreja no tempo em que nós vivemos. Eu fico feliz por todos estarem preocupados, ouvindo, assistindo e crescendo. Pastor, eu estou lendo um livro que fala sobre... Deus, né? É isso, para a glória de Deus. Que fala sobre liderança cristã efetiva. E nesse livro, num momento que fala de inteligência emocional, pastor, tem um trecho que fala que tem uma pesquisa e o senhor, eu vou pegar até um gancho naquilo que o senhor falou ontem, na mensagem que o senhor pregou ontem, que fala assim, que 86% das pessoas que procuram a igreja são por problemas financeiros e emocionais. 86% das pessoas que procuram a igreja são por problemas financeiros e emocionais. O senhor acredita que a igreja está preparada para essas demandas que
surgem e que vão surgir ainda com uma maior força, logo depois de todo esse tempo que a gente está vivendo, pastor. Mas a pesquisa é agora na Covid ou antes? Não, foi antes da Covid, meu pastor. E ela atinge, pastor, você vê que ela atinge o problema é emocional e o financeiro, o que mais o Covid atinge, né? O que mais o Covid atinge? Problema emocional. Não, mas não é só Covid, não. Não, As pessoas sempre tiveram esse problema, né? Sim, é por isso que eu estou falando. É uma pesquisa que relata o percentual de pessoas que vêm à igreja. Mas o senhor acredita que a igreja está preparada para essas demandas ou demandas semelhantes a esta, pastor? Olha, irmão, nem todas, né? Nem todas. Algumas igrejas, a gente tem muitas dificuldades na igreja. Agora, eu acho que a grande questão é assim, você vê que é uma coisa de cultura, né? A gente já tem até um adágio no meio dos crentes que diz que quando o cara não vem pelo amor, vem pela dor, né? Eu não sei de onde tiraram isso aí. Eu não acredito nisso, não. Eu não sei de onde tiraram isso. É. Então, essa é uma questão que eu falei para você, que me preocupa demais, porque é a questão da motivação errada. Né? Tem muita gente que está fazendo a obra pela motivação errada, tem muita gente que vem para a igreja pela motivação errada, e tem muita gente que fica em casa pela motivação errada. O camarada, ele vem para a igreja porque ele tem problema emocional, problema financeiro. Eu conheci um dos problemas, principalmente a questão financeira, é essa falsa propaganda que se faz da igreja. Vem para cá que Deus vai te dar um carro novo, vem para cá que Deus vai mudar seu emprego, vem para cá que Deus vai fazer isso. Então essa propaganda enganosa que se faz... Mentira para você, né, pastor? Então o camarada vem e aí se publica para ele alguma coisa a respeito da igreja que, a princípio, quando o cara, né, ele vem para a igreja, alguém diz para ele, não, você vem que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus vai fazer isso que lá, que Deus... Então faz aquela... Aí o camarada começa a ir para a igreja e ele começa a ver que a coisa não é do jeito que ele pensava, né? Que ele... A maioria das pessoas, quando vem para a igreja, acha que ele está chegando no céu, né? Ele está chegando num pedacinho do céu, que ali não tem... Eles têm uns anjinhos nas janelas lá, que lá não tem problema, os irmãos é tudo santo, né? E a igreja está mais para curva de rio do que para o céu, né? Porque no rio, tudo que vem no rio encosta na curva. Né? Então, lá na igreja, é um hospital. Tem um monte de gente lá com desvio de caráter, cara que viveu a vida inteira nas drogas, cara que tem problema familiar terrível, pessoas que foram abusadas na infância, pessoas com traumas terríveis que chegam na igreja com todo esse problema. E a gente tem muita dificuldade para lidar com isso. Sempre teve, não é de hoje. Sempre teve. Não é? Sempre teve. Muita dificuldade. E as pessoas vêm com essa ilusão de chegar na igreja. Tem um pastor Gerry lá, tem uma varinha de condão lá, ele bate na cabeça do cara e o cara entra sapo e sai príncipe. Entendeu? As pessoas, o Naaman fez isso, ele chegou lá, o Eliseu ia levantar a mão para o céu e orando, e não poderia sair. Falou, meu, vai mergulhar naquele rio lá, ó. Mergulha, nem ele foi, ele mandou um menino lá, falou, vai, manda ele mergulhar lá. Então, quer dizer, existe um processo. Existe um processo para ele vencer aquele orgulho todo dele, para ele entrar naquelas águas ali, o orgulho dele ali, dentro do processo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. É nada. É nova criatura no aspecto posicional. Se está em Cristo, em Jesus ele se justifica porque você está nele. Mas a transformação, meu irmão, é que nem Josué quando entrou na terra. Ele chegou lá e já tomou posse, Deus mandou uma bomba lá e botou todo mundo para correr, ele foi conquistando inimigo por inimigo. Você vive uma vida toda atrapalhada, aí você entra na igreja,
Você vem lá na sua igreja, lá entra lá um traficante, lá um estuprador de criança, você vai levar ele para dormir na sua casa? Se ele aceitou Jesus? Não é assim. Existe um processo de mudança. Às vezes a pessoa está na igreja faz 2 anos e não conseguiu largar de fumar ainda. É verdade. Não conseguiu vencer o vício de cigarro ainda. E ele tem os seus retornos aí à droga, alguns problemas que ele tinha lá no passado, a bebida. É uma luta constante. O Paulo disse que o espírito luta contra a carne contra o espírito. Os dois estão querendo dominar a tua alma. Você está ali naquele conflito. E aonde entra a figura da igreja, a figura do pastor. Meu irmão, quantas crianças que estão sendo, às vezes, abusadas, oprimidas. Pessoas que estão à beira do suicídio. Está sentada no banco. E a gente está que nem os irmãos de José. José está gritando dentro do poço, eles estão sentados comendo pão na beirada do poço. Não conseguem enxergar o outro, porque a igreja ela não foi doutrinada, ela não recebeu a palavra, ela ainda não se entregou essa mensagem para poder ter essa capacidade de realmente exercer a caridade, realmente exercer aquilo para que nós somos chamados. Ser chamado. A igreja está virando aí meio que um clubinho, onde a gente se reúne, glória, glória, aleluia, faz festinha para crente, fica aquele ativismo. Fala isso com tristeza, porque eu já passei. Sim. Aquele ativismo. A gente não faz cantina para comprar, não sei o quê, faz. É ensaio disso, é ensaio daquilo, é ensaio de TVT. Aí as irmãs combinam as roupas e põe. Tem uma época que para cada congresso tinha que mudar as cortinas, porque a cortina tinha que combinar com a roupa das irmãs. Aquela preocupação. E aí canta, ensaia. E quando chega da festividade, não tem uma alma que aceita Jesus. Não tem, sabe, só traz canseira, só traz desgaste emocional. A pessoa está ali, está tão preocupada que nem a Marta, preocupada com o que ela está fazendo, que ela não tem tempo de estar aos pés de Jesus ouvindo o que ele está falando. Sabe? Então, estou perdendo foco. Perdendo foco. Então, tem tantas pessoas com problema emocional, problema financeiro, que às vezes, como último recurso, correm lá para a igreja e a gente não está preparado. É lógico, sempre tem, né? A gente não pode generalizar. Mas a sua grande maioria aí, ela não está, parece que, muito preocupada com isso. Tanto é que existe mais trabalho de assistência social dentro do espiritismo, do catolicismo romano, do que dentro da igreja evangélica. Verdade. É por isso que eu falo, pastor, hoje todos os irmãos que estão ouvindo a gente, que vão ouvir a gente assistência social ainda, traz um tiro no dia da ceia. Essa aí é o que a gente se limita a fazer. É verdade. Viu? E a todo mundo, pastor, que está ouvindo a gente, é importante você como igreja estar preparado, sabe? Para atender as demandas. Eu falo isso sempre, pastor. Eu lá na igreja, eu falo, irmãos, a gente não pode mudar a igreja do vizinho ali, mas a gente pode mudar a comunidade que a gente está inserido. Então, seja igreja, sabe? Esteja atento às demandas dos irmãos, sabe, pastor? Estou falando assim. Não, a gente não tem essa condição. Então, exatamente. Estou falando assim. Sim, pastor, mas eu digo assim, a importância de nós, como comunidade, se fortalecer na palavra de Deus, nos vínculos da fraternidade, do amor, do vínculo da palavra de Deus. É o que eu sempre falo, pastor. A gente está para fazer a diferença. Deus chamou a gente para fazer a diferença. Então, se existe uma demanda, se vai existir uma demanda maior ainda, sabe? Nós como líderes, e não só como líderes, mas como igreja, e engloba todo mundo, precisamos nos preparar para o novo tempo, para esse novo momento que a igreja está inserida. Sabe, tem muita gente aqui, pastor, que está ouvindo, que está participando. Eu sei que logo depois de terminar a live, você vai poder aí interagir depois com os irmãos. Sabe, tem muito irmão participando, pastor. Não dá nem para ficar comentando tudo, porque tem muita participação. Mas a gente vê o quanto essas demandas são fortíssimas para a igreja. E como o senhor falou, a gente tem que se preparar, estar calçado no evangelho, pregando a palavra, instruindo a igreja, sabe? E
e maná do céu, pão quentinho, sabe, pastor? É o que o povo quer, o que a igreja precisa. O povo está sedento em ouvir a palavra, pastor. O povo está sedento. Ó, nós estamos inserindo num momento de pandemia, mas isso eu falo para a glória de Deus, pastor. Muitos irmãos aqui estão antenados aí, que fazem parte da nossa igreja. Dentro desse período mais difícil foi quando a igreja mais cresceu, pastor. A igreja mais se uniu, a igreja saiu para fora, sabe? A gente está fazendo cultos no ar livre, fazendo evangelismo, sabe? Foi dentro desse período difícil, sabe? A gente se uniu, então é possível, a nós como igreja, num tempo adverso, a gente se posicionar, sabe? É isso que eu falo, se posicionar. A gente ouve de muitos irmãos, pô, mas eu quero ir, mas o meu pastor é o primeiro a não ir. Ah, mas, pô, o meu pastor não tá. Sabe, pastor, essas coisas que eu digo, e eu falo isso com tristeza, sabe? Minha mensagem, minha oração nessa noite é que se talvez você é um líder, você é um pastor que está ouvindo a gente aqui, é de pastor para pastor. Sabe, a gente está tratando de assuntos concernentes à atual necessidade da igreja. Cara, reveja a sua espiritualidade, reveja seu pastoreio, reveja seu modo de avaliar e de pensar no próximo, sabe? Eu tenho certeza que quando a gente faz para Deus, Deus honra a gente, sabe? É o que o pastor Hernandes fala. Eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes, pastor Conselho, que ele fala assim: tudo que eu faço para honrar Deus, Deus vai honrar aquilo que eu faço. Se a minha pregação é para honrar Deus, Deus vai honrar a minha pregação. Se meu pastoreio é para honrar Deus, Deus vai honrar meu pastoreio. Sabe? Se as minhas ações são para honrar Deus, Deus vai honrar essas minhas ações. Sabe? Então, que o Senhor nos alcance nesta noite. Nós estamos encaminhando aí para o final. Eu tenho mais 2 perguntas para dizer para o pastor, e depois você vai dar suas considerações finais e tal. Mas a gente está vendo muita família aqui hoje, pastor. Qual a orientação que o pastor deixa às famílias nesse tempo difícil que a gente está vivendo? Traz aí, pastor, uma breve orientação para as famílias, sabe? Talvez tem jovem vendo, a mãe, o irmão, é a mulher, sabe? Qual é a mensagem que o senhor deixa, pastor? Uma orientação à igreja, às famílias no tempo que a gente está vivendo. A orientação é a seguinte, ó, biblicamente falando, a gente vê a necessidade de pelo menos 3 altares da nossa vida, né? Existe o altar individual. Nós, como cristãos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, isto é uma decisão pessoal. Nós não podemos salvar o nosso filho, não podemos salvar o nosso esposo ou esposa, nós podemos influenciar para a salvação, mas nós não temos o poder de salvação. Isso é uma decisão individual. Então, existe a necessidade deste altar individual. Lá em Mateus, capítulo 6, né? Se não me engano, é o verso 6, onde Jesus disse para nós entrarmos lá no nosso quarto e fechar a nossa porta e falar com Deus, e lá no oculto ele nos ouve, né? Então, essa responsabilidade com Cristo, né? Esse momento que nós temos que ter devocional com Deus, que está acima de qualquer outra coisa, é esse devocional com Deus. Né? A gente não pode ter azeite só para a igreja, a gente tem que ter azeite na lamparina para quando a gente voltar na igreja também. A gente tem Glória a Deus. essa responsabilidade. Uma outra coisa que nós também vemos na Bíblia é o altar congregacional. Né? A necessidade da gente, na nossa casa, nós reunirmos a família para também orarmos com a família. Isso era uma prática antiga, muito usada, hoje em dia se perdeu um pouco o uso. Inclusive eu falei isso na mensagem ontem, que eu vejo esse advento aí do celular, é uma coisa muito boa. Você vê, a gente está fazendo uma live, está alcançando tantas pessoas, isso é uma coisa boa, mas nós temos que tomar cuidado, tomar muito cuidado. É verdade. Cuidado,
Verdade. porque isso aliena, isso escraviza, se for mal utilizado, pode trazer prejuízos muito grandes. Quando eu era jovem, eu li muita coisa sobre aquele movimento chamado Nova Era, né? Que aponta aí para a vinda do anticristo, onde eles Sim. dizem que vão tirar Jesus do trono e vão instaurar a era de Aquário, onde vão assentar no trono lá o Maitreya, né? Ele vai reger essa nova era que vai surgir, e com a graça de Deus nós vamos estar arrebatados, né? E Glória a aí, Deus. aleluia. E então, uma das filosofias que eles pregavam, eu lembro porque meu tio ele é espiritualista, né? Hoje não é nem espírita, mas espiritualista, né? Ele falava desse negócio assim, com tanta alegria, porque eles pregavam assim uma comunidade onde as casas não têm muro. Então a sua filha, ela resolve entrar na minha casa e não tem muro. Ela entra na minha casa, ela senta comigo lá no sofá, assiste televisão comigo, almoça comigo. Aí ela resolve dormir em casa, ela dorme, amanhã ela vai embora. E o meu filho também tem essa liberdade para ir na sua casa ou na casa do outro. E parece uma ideia bem legal, né? Uma coisa bem legal, mas não é legal. Não é legal. É, E o celular hoje, ele proporcionou isso. Então hoje o seu menino, se ele não está sendo vigiado e orientado, o celular dele, ele entra na casa de um muçulmano, ele entra na casa de um espírita, ele entra na casa de um terrorista, ele entra na casa do estuprador, ele entra na casa de um monte de pessoas através do celular. é Ele verdade. interage com pessoas que vão trazer para ele um ensinamento que você nunca daria. Então, além desse risco, essa coisa da rede social, que teoricamente deveria aproximar as pessoas, está afastando. Você está Verdade. dentro de uma casa e o cara está no quarto 24 horas com a cara no celular. O cara só desce para almoçar. E ele almoça no horário, o pai almoça em outro, a mãe almoça em outro, um almoça na sala, outro almoça no banheiro, outro almoça no lado de fora, outro não almoça. Não existe mais aquela coisa da família se assentar, se reunir para conversar. Estão perdendo esse laço. Isso é muito importante, irmão. É verdade, Desliga pastor. a televisão, faz um propósito. Você que está me ouvindo aí, se você acha que estou falando besteira, faz um propósito. Vê se você consegue desligar seu celular quando você... Que nem eu trabalho e eu uso o celular para trabalhar, mas quando eu vejo que já chegou o horário de eu não atender mais ninguém, eu desligo meu celular. Se eu deixo ligado, que nem hoje eu deixei ligado, porque eu às vezes eu deixo lá num canto lá o celular, assim, só se alguém me liga, que nem, né, a gente combinou de se encontrar, então a gente deixa ligado, a pessoa vai ligar, então tá lá, mas eu não fico com o celular na mão. Desliga a televisão. Você consegue ficar uma semana com a televisão desligada? Faz um compromisso lá na tua casa. Você vai ver como que você vai começar a descobrir coisas que você não sabia. É Você senta verdade. com seu filho, com sua mulher, e você vai descobrir que o camarada está mais novo, está mais velho, está mais gordo, está com cabelo, ele mudou o cabelo, você não tinha É percebido. A verdade. gente não tem mais tempo de olhar um Restaura, para o outro, de restaura o conversar um com o diálogo, outro. né, pastor? Atenção. E aí, É, se você não dá atenção para o teu filho, o outro vai dar. Se você não ensina o teu filho, a tua filha, a outra vai ensinar, mas vai ensinar do jeito dela. é E a gente está verdade. vivendo num mundo muito perigoso hoje, onde está se dando, está se fazendo apologia à homossexualidade, está fazendo apologia a um monte de coisa errada. Então a gente como cristão, tem que ter essa responsabilidade de levantar esse altar dentro de casa, como Deus falou É, com Jacó, né? Sobe lá a Betel e levanta ali no altar, no lugar onde eu te apareci. E ele foi levantar o altar lá. Então, quando ele foi tirando tudo aquilo que estava errado. Ele sabia que tinha coisa errada, mas ele já estava deixando. Ele começou a tirar, levantou o altar dentro de casa. Ele com a mulher, com os filhos. É importante. E é importante o altar congregacional, né? glória a Deus. E onde a gente está junto ali. Me alegrei quando me disseram, vamos ao Glória a congregacional. Deus. Uma coisa eu pedi a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para aprender a beleza da sua santidade. Glória a Né? Deus. É melhor estar nos átrios
do templo, do que está 1000 vezes em outro lugar, né? O Salmo 84, né? Então, irmão, é importante esses 3 altares. Você que está me ouvindo, essa preocupação, essa responsabilidade que você tem que ter com a palavra, com a palavra. O altar individual, congregacional. Individual, a palavra, você ler, você orar a Deus, pedir para Deus te dar direção, te dar discernimento. Porque se você tem um propósito com Deus e alguém falar alguma bobagem no púlpito, você pode até não lembrar onde está, mas o Espírito de Deus ele te incomoda, porque você tem intimidade com Deus, o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto pelo Espírito. Verdade. Então ele foi para o deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Mas olha, Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo. Oh, glória. E aí o diabo vem, e o que ele usa, Jé? Qual é o instrumento que ele usa? Está escrito. Verdade. Né? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. E é a palavra que sai da boca de Deus. Não é toda a palavra. Porque tem gente que acha que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai abençoar a casa dele. Não é toda a palavra só porque está escrita aqui, não. É que sai da boca de Deus, que é guiada pelo Espírito de Deus. Porque o diabo falou, mas não está escrito. Que os teus anjos... Então se joga daí, ó. Olha o diabo usando a palavra. Sujo, né, pastor? Sujo. O camarada é tão encardido, é tão cara de pau, que ele quer usar a palavra para tentar o verbo encarnado. Foi ele que escreveu, ele é a palavra. E o inimigo ele tem cara de pau de chegar em Jesus e falar, não está escrito, se joga daí. Tentando o próprio Cristo. Então, querendo dar o que não era dele, né, pastor? Nos revestir deste espírito. Essa intimidade com Deus, a oração. A oração não é para você jejum, não é para você trocar de carro, nem de casa, não. Isso é intimidade com Deus, para você compreender a vontade dele. Não é porque você vai orar que Deus vai fazer o que você quer, não. Ele vai fazer você compreender a vontade dele. A vontade dele. Glória a Deus. Ô, pastor, eu vou falar até um testemunho, que você vê a importância da pregação, e igual o senhor falou ontem, eu cheguei em casa aqui, é tão bom isso, a palavra, ela tem esse poder de gerar em nós algo. Eu tinha essa dificuldade, pastor. Do exemplo, devido à correria, ao trabalho dia a dia, à noite, o celular estava me tomando muito tempo. A pastora aqui, a Dani, sempre falando, amor, larga um pouco o celular. Porque a gente fica meio que inconsciente, você sabe? Você não percebe, sabe? E alguns dias eu já estava observando isso. Falei, acho que eu estou usando muito celular. O cara entra no banheiro com o celular, uma coisa que ele ia fazer em 10 minutos, ele fica meia hora. Mas é verdade. Ele não percebe o tempo que ele perde. E o quanto Deus falou comigo ontem. Eu falo isso porque Deus falou comigo, pastor, sabe? Para a gente estar mais atento. Porque às vezes você pega, e é tão impressionante, você pega o celular para fazer uma coisa, na hora que você vai ver, você viu 10 coisas e não fez o que você deveria fazer. É um negócio muito doido isso aí. Mas é muito bom, ótimas palavras vindas pelo Senhor. Que Deus continue te abençoando. Eu quero agradecer a Deus de todo o coração por toda a audiência aqui presente. Eu não sei nem que hora que é. Que hora que é, amor? Não estou meio perdido no horário. Quero agradecer a Deus. 11h15? 1h15. Já acabou, 1h15 nós estamos falando? 1h15, pastor. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente desde o começo da live. A live manteve. Só que eu vou fazer uma última pergunta para o pastor Calçone. Mas eu quero falar para vocês que estão aqui com a gente, que não seguem nossas redes sociais. Pastor Calçone tem um canal no YouTube abençoado, Palavra de Deus, Maná do Céu. Segue o Pastor Calçone lá. Tá, Pastor Calçone, seu YouTube, pastor? Pastor José Calçone? Pastor Calçone. Pastor Calçone. Segue lá o Pastor Calçone nas redes sociais, no YouTube. Mensagem toda semana.
tutano, irmão. Tutano, tutano. Tá bom? Eu tô com o meu canal lá também. Eu quero agradecer. Cheguei nos meus 200 inscritos, pastor. Eu vou chegar nos 300 e pouco, igual o senhor ainda. Eu cheguei nos meus 200. Essa semana estava comemorando aí. Ó, o pessoal continua, pastores, continua. Gerry A. Ferreira Oficial. Tá bom? Eu coloquei oficial porque tem o Gerry Adriane. Se você colocar Gerry Adriane, você aparece o cantor. Eu não canto nada. Eu cantei só a minha branquinha aqui e glória a Deus que consegui. Porque eu não canto nada, meu irmão. Então, Gerry A. Ferreira Oficial no YouTube. Segue lá, curte a gente. Você que está aqui no canal no YouTube, no Facebook, segue a página, compartilha para que esse vídeo chegue a bastante vidas, sabe? Para que pessoas sejam alcançadas por elas. E antes de eu ouvir as considerações finais do pastor Calçone, eu faço uma pergunta para o pastor Calçone. Quem é o pastor Calçone pelo Calçone? Misericórdia. Eu sou uma voz que clama no deserto. Oh, glória a Deus! Só tem uma Bíblia só e não tem mais nada. Meu pastor, eu só tenho a agradecer ao senhor sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Só sei que nada sei. Quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que não sabe nada, né? Só espero que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa se encontrar naquele dia lá com o Senhor. Glória a Deus. Ser recebido na glória, né? Porque Amém. se Glória depender a Deus. de nós mesmos, não temos mérito nenhum, é só pela graça mesmo de Jesus. Tem muita coisa para conversar, né? Muita coisa para conversar. A gente conversou, mas a gente nem arranhou. Né? Tem muita coisa para falar a respeito do. Eu sinto, ó, igual tem alguns irmãos falando aí, que a live não podia nem acabar agora. Você que está nos ouvindo, é muito importante. Eu não sei como é que é ser um desigrejado, porque eu não, se eu ficar desigrejado, eu desvio. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso de ir para a igreja. Se eu ficar sem ir para a igreja, eu desvio. Entendeu? É só Jesus para ter misericórdia mesmo. Porque se por algum motivo eu não puder estar na igreja, e aí Deus sabe que é porque eu não posso, que se eu pudesse eu ia, aí Deus, eu creio no que está escrito no Salmo 27, e no versículo 4, quando a Bíblia diz que o salmista ele expressa esse desejo de estar na casa de Deus, e aí ali tem um segredo, né? Ele diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, aprendendo o seu tempo. Por quê? No versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Glória a Deus. No seu tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre uma rocha. Sabe? Quando você não puder estar na casa de Deus. Tem muitos hoje que, como foi dito ontem, né? Que está pagando para respirar. Então, cada respirada que você dá, meu irmão, é motivo de você dar glória a Deus. E ele não pode estar. Mas o Senhor o esconde na sua presença. O Senhor visita. Por quê? Porque ele tem depósito com Deus. Porque quando ele podia estar, ele estava. Então é muito importante isso. Muito importante isso. Eu estou preocupado com a igreja hoje, não é nem pelo fato dela só estar confinada, porque tem muita gente que realmente não pode ir na igreja, porque realmente ela está preocupada com a sua saúde. A gente tem que entender. Sim. Não, isso sim, sabe? Com certeza. E a gente sabe que na Bíblia, o Noé, ele foi colocado em confinamento pelo próprio Deus. E ele não ficou 40 dias, não. Se você for lá ao texto, ele vai saber que ele ficou um ano um ano e um mês, e 17 dias, não sei. Ele ficou mais de um ano dentro daquela arca, confinado. Ele ficou ali confinado, na presença de Deus. Ele não saiu da presença de Deus. Mas quando ele saiu, ele plantou uma vinha, encheu o caco e amaldiçoou seu filho.
Então, a minha preocupação não é você não estar indo para a igreja agora, mas quando você sair do confinamento, como você vai estar? É bom para você refletir nisso. Verdade. Como você vai estar quando você sair do confinamento? Temos que estar preocupados com isso. É importante. Se você puder congregar, congregue. Porque não dá para ser crente em casa. Não dá para ser crente em casa. Se você não pode ir para a igreja, Deus entende. Então, ore, leia a Bíblia, faça culto em casa, assista as lives do seu pastor, da sua igreja, ajude o seu pastor, porque tem muito pastor que está sofrendo, preocupado, porque a Verdade. igreja, como organização, ela precisa pagar aluguel, ela precisa pagar luz, água, ela precisa... As despesas diminuíram, mas a igreja tem compromisso com os famílias, compromisso com alguns que são ajudados pela igreja. Então, ajude o seu pastor, abençoe. Deus ele vai te abençoar. Verdade, pastor. Glória a Deus. Pastorzão, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Falar aos irmãos que segunda-feira tem uma live aqui de novo. Vou abrir todas as segundas-feiras às 22 horas com o pastor convidado. Pastor, reitera aí, confirma aí, ó. Tem um monte de gente que falou que a gente precisa fazer mais live junto. Que o pessoal gostou muito, querem participar mais. Fala, dê um amém aí pro povo, pastor. Dê um amém. Amém, amém. Amém. Só chamar que nós estamos aí à disposição. Amém. Você é meu pastor e nada me faltará, já. Não, pastor. Onde Domingo Melquisedeque tá, nós Abraão só estamos lá, paga o dízimo, pastor. Avenida Sapopemba. Qual é o nome do nome? 12.060. 12.060. Aí, Avenida Sapopemba, 12.060. Domingo nós estamos dando glória lá de manhã, 9 horas da manhã, trazendo uma mensagem para os obreiros. Isso. Né? Se você quiser comparecer lá, se não quiser, ore por nós. Se nós não tiver online, nós está online. Né, pastor? Quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, nós estamos na paróquia, irmão. Estamos na igreja adorando a Deus, fazendo a obra de Deus. Se a gente não tiver online por causa das redes, por causa de algum problema técnico ou coisa parecida, a gente está na igreja. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você que não curtiu ainda, curte a live, compartilha a live. Não esquece de ir lá no YouTube, Pastor Calçone, e se inscreve. Você sabia, pastor, tem um percentual de pessoal que assistem as lives, mas não se inscreve. Sabia? Tem gente que talvez não tem conhecimento, mas você que tem, entra lá, dá uma moral pro pastor, inscreve lá no canal, curte, tá bom? Tem muita mensagem ali, né, que a gente sempre tem essa preocupação de pregar uma mensagem que edifique, que traga um alento, que fale de Jesus. Muitas pessoas que a gente tenta mostrar, né, a Jesus e faz o apelo. Então, muitas pessoas aí que têm sido alcançadas, têm dado testemunho que estava passando por um problema e Deus ele falou, né? Então é importante, é uma maneira da gente evangelizar, né? Uma maneira da gente evangelizar. É verdade. Às vezes a pessoa não tem acesso, você manda mensagem, assista a mensagem aí. E você está sabendo que a pessoa está passando um problema, a gente prega lá muitos assuntos importantes. Verdade. Pastor, faça uma oração, abençoe a nossa audiência aí, os irmãos que estão com a gente até agora. 1 hora e pouco de live. Não caiu a live até a gente tá finalizando aí nos finalmente, dando as considerações, manteve a live. Muito show. Abençoa as famílias, pastor. Abençoa os irmãos que estiveram com a gente. Os irmãos são crentes mesmo. São crentes. O senhor tá azeitado, pastor. O senhor tá azeitado. Os irmãos são... Para aguentar nós, só crente mesmo, viu, irmão? Glória a Deus. Os irmãos são crentes mesmo. Estou acabando de crer que só Jesus. Ora aí, pastor. Então, abençoa o povo. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Pai, Cristo, obrigado. Filho, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos. Sim, e em tudo isto, Pai, te engrandecemos, porque toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor, tudo é para o Senhor.
tudo é por Ele, tudo é para Ele, Pai. É no Sim, nome de Pai. Jesus, é no nome de Jesus, é no nome deste nome, Abençoa, Pai. que é sobre Põe todo tuas nome que se mãos. nomeia. Abençoa É meu que nós lar, minha casa, abrimos esta live, é nossas no nome de famílias, ó Jesus Pai. que nós aqui Sou o pastor procuramos Calçone, sua ministrar família, Pai. algo que venha de Oh, encontro a Deus. cada um dos teus A filhos. todos, Pai, Pai, que eu te nos louvo pela ouvem, vida Pai. do pastor Jerry, nossa pastora Dani, seus filhos, a sua família. Pai, estende a tua Sim, mão. Eu sei que a tua mão não está encolhida, que ela está estendida e que também os teus ouvidos não estão agravados, mas que estão abertos para ouvir a oração da tua igreja. E eu te peço, Pai, estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um que aqui esteve oh, Pai. conosco, Sim. seus familiares, Pai. Estende a tua mão repreendendo enfermidade, papai. Sim, Pai. Tirando toda perturbação. Sim, Se existe Deus. alguma seta maligna, alguma palavra contrária, Pai, que seja jogada por terra, Pai, no Sim, nome Pai. do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Sim, Pai. Concede a tua graça, alcança, Pai, com a tua graça, cada família. Em nome de Jesus, ó Em Pai nome querido, de alegrando Jesus, os Senhor. corações, enchendo de esperança, de fé, porque nós cremos que maior é aquele que está conosco do É. que aquele que está no mundo, Pai. Nós cremos e nós ministramos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu quero Amém. ministrar sobre a tua vida esta palavra. Todos conhecem essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus Amém. Glória a abençoe. Deus. Ó, live Vitória, Poder e Glória. Live abençoada com o pastor. Vitória, Poder e Glória. E nunca se esqueça, você pode ser Deus na vida de alguém. Nós podemos ser Deus na vida de alguém. Beijão no coração de todos vocês. Pastor Calçone, mais uma vez, um beijão. Um abraço. Tchau, Deus abençoe. galera. Fui. Tchau.